Olá, muito boa tarde. A Justiça está na ordem do dia, multiplicam-se os casos sob investigação e cresce a expectativa em perceber se o nosso sistema judicial tem capacidade para julgar e sentenciar contra os interesses instalados. A jornalista da Rádio Renascença, Eunice Lourenço, está connosco para comentar esta questão. Será logo após os temas da atualidade religiosa. As preocupações com a celebração da missa despertaram a atenção do Papa Francisco. Esta semana ficam conselhos sobre as leituras bíblicas. O dia começou em festa no Vaticano, mas rapidamente a audiência geral desta semana ganhou um ar mais sério, quando o Papa Francisco deixou duras críticas a quem substitui as leituras da Bíblia, proclamadas durante a celebração da missa, por outros textos. Alcune scelte soggettive, come le omissioni di letture o la loro sostituzione con testi non biblici, siano proibite. Ma qualcuno, ho sentito che c'è una notizia, legge il giornale perché è la notizia del giorno. No, la parola di Dio è la parola di Dio. Il giornale lo possiamo leggere dopo, ma lì si legge la parola di Dio. É o Senhor que te parla. Como tem feito em várias das suas catequeses sobre a celebração da missa, Francisco falou diretamente à Assembleia, questionando alguns comportamentos menos adequados, sustentando que é o próprio Deus que fala e é preciso ouvir sem distrações. E quante volte, mentre si legge la parola di Dio, si commenta, ma guarda quel, guarda quella. Guarda il cappello che ha portato a quella, fa il ridicolo e si incominciano a fare dei commenti. O non è vero questo? A audiência semanal concluiu-se com uma evocação da figura de São João Bosco, cuja memória se celebrou na quarta-feira. Hoje ricordiamo San Giovanni Bosco, padre e maestro della gioventù. Cari giovani, guardate a lui come all'educatore esemplare. Voi, cari ammalati, sul suo esempio confidate sempre in Cristo crocifisso. E voi, cari sposi novelli, ricorrete alla sua intercessione per assumere con generoso impegno la vostra missione coniugale. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Em Sintra, os cristãos uniram-se para perceber a mão de Deus nas diversas realidades da vida. O Centro Paroquial de São Miguel acolheu uma parte do programa deste Encontro Cristão, que vai já na 8ª edição e que, na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, pretende aproximar as diferentes sensibilidades cristãs. Tudo começou quando os laços familiares uniram identidades cristãs diversas. Perceberam depois que a unidade se deveria concretizar em projetos mais vastos. Estabelecemos uma plataforma, que é a plataforma Comunidade, em que evangélicos e católicos tratam-nos sem abrigo, por exemplo, ou fizemos também o acolhimento, em conjunto com a PAR, fizemos o acolhimento de famílias de refugiados. Portanto, é um trabalho em si em conjunto que surge um bocadinho desta quebra deste preconceito e desta barreira. De há 8 anos para cá, o Encontro Cristão é uma realidade no calendário das paróquias de Sintra. Uma iniciativa que começava por revelar o lugar de Deus nas realidades do cotidiano. Percebeu-se também que era preciso trazer este espírito até aos mais novos. Então, há 2 anos atrás, começamos realmente a criar esses workshops. Nós chamamos isto de workshops, ateliês, enfim, na realidade são encontros que promovemos com pessoas que são relevantes na sociedade, no seu testemunho cristão, na área empresarial, na área artística, na área da família, do desporto, enfim, todas
as mais diversas áreas do governo também, e assim, de alguma forma, criar uma partilha e uma transferência de experiências de vida com as pessoas que participam do workshop. A ideia era falar de várias realidades da vida e de como elas também revelam Deus neste mundo. É o caso da ciência e da investigação. Para já, por um lado, é uma grande oportunidade de conhecermos um bocadinho mais daquilo que Deus que nós acreditamos que nos criou e que está presente. E ao descobrirmos estes mecanismos sobre formas muito concretas daquilo que nós vemos à nossa volta, como é que isso acontece, acabamos por descobrir um bocadinho mais como é que este Deus age e como é que a realidade à nossa volta também nos transmite esta maravilha que é a presença dele. Eu, como católico, também é uma inquietação que está permanentemente na minha vida, não é? Ou seja, descobrir a maravilha da criação enquanto cientista também. Ou seja, eu acredito num Deus criador, mas acredito também que o ser humano se aproxima mais de Deus à medida que também conhece melhor a maravilha da criação de Deus. Propostas que sublinhavam também o voluntariado e o trabalho social. Que serviço é alguma coisa que nos liga a Deus. Jesus, que no encontro cristão convém falar de Jesus. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. E há alguma coisa que da nossa vocação humana que está ligada a essa possibilidade do serviço. Mas na pressão digital em que comunicamos, também podemos esquecer o essencial. A tecnologia ela veio com alguns benefícios, né, de aproximar quem está longe, mas de afastar quem está perto. Então, acho que nós temos que tomar cuidado e é isso que nós vamos abordar também, como a tecnologia pode ser muito prejudicial, afastar muito as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão perto de nós e, claro, Deus de nós. Notas que na tua geração reconheces que há um apego excessivo a estas coisas? Sim, vejo muitas vezes, os meus colegas e tudo estão sempre agarrados ao telemóvel. Eu passo mais vezes a dar voltas à escola, fazer várias coisas, outras atividades sem estar no telemóvel ou em tecnologias. Este encontro cristão, que se haveria de prolongar para a noite, no auditório Olga Cadaval, é para todos uma oportunidade para trabalhar em conjunto e esquecer preconceitos. Eu acho que o princípio é Cristo como caminho e por meio dele nós podemos encontrar todas as coisas. Acho, primeiramente encontramos a Deus por meio de Jesus. Eu acho que é um encontro fantástico, é algo que visa a comunhão pastoral do Conselho de Sintra e não só, mas eu acho que temos muito por construir ainda pela frente, mas estamos cá juntos para construir. Isto trata-se de cristianismo e isso que nos convoca. Este tipo de iniciativas são iniciativas que nos agradam e que, tanto quanto possível, sempre que somos solicitados, é com um enorme prazer que participamos, para além de outras iniciativas que também na Casa da Cidade vamos levando a efeito, nomeadamente com a paróquia do Campo Grande. Esta iniciativa é o resultado da confluência entre várias tradições cristãs que há anos assinalam desta forma a Semana da Unidade. E quando nós somos capazes de juntar os atributos e os talentos que cada uma das igrejas tem, de facto a capacidade de intervir e a capacidade de ser mais multiplica-se e não vai que nós somos capazes de fazer coisas muito maiores do que se estivéssemos sozinhos. A Unidade Pastoral de Sintra a marcar itinerário da unidade entre os cristãos e a passar aos jovens sinais concretos de tolerância e aceitação da diferença. A Diocese de Coimbra dinamizou as suas jornadas de formação permanente dedicadas aos dinamismos eclesiais de ir ao encontro, acompanhar e discernir. Ir ao encontro, acompanhar, discernir. 3 ações em debate nas jornadas de formação permanente da Diocese de Coimbra, no dinamismo pastoral proposto pelo Papa Francisco para a Igreja Católica. Um tema apresentado pelo Arcebispo Emérito de Barcelona, tendo por referência circunstâncias da atualidade e desafios colocados a quem tem de anunciar. Tenemos que salir e ir a buscar donde está, a encontrar donde está la gente, donde están las personas, para anunciarles a Jesús, porque tocamos la campana y viene menos gente. Por lo tanto, tenemos que, la Iglesia existe para evangelizar. Tiene que acoger a los que vienen, que también vienen. Y este trabajo
tan humano repito, de acoger, de dialogar, de acompañar y de ayudar a discernir y de integrar. Son aspectos que, sea cual sea la configuración de las diócesis, de las parroquias, de las comunidades religiosas, de la pastoral, esto siempre, como es humano y lo importante son las personas, siempre será necesario. A experiência pastoral de uma grande cidade europeia foi o contexto formativo, sobretudo marcado pela partilha. Estos intercambios de obispos, de sacerdotes, de laicos, de religiosos, religiosas, que vamos de un sitio a otro, nos pueden enriquecer y podemos enriquecer. Nosotros ofrecemos pues esto, una iglesia que vive en medio del mundo. A atividade formativa seguiu os 2 primeiros dinamismos do plano pastoral diocesano, ir ao encontro e também o acompanhamento. Tem um conhecimento teórico da doutrina, das perspectivas da Igreja, concretamente imbuído do espírito do magistério dos últimos papas, concretamente atualmente do Papa Francisco, e depois tem aquilo que é a experiência da vida em comunidades, também elas com grandezas e com dificuldades e com problemas. Este desafio de abrir horizontes, de sair, que é uma palavra já quase gasta, mas ainda tão pouco posta em prática, faz parte integrante das nossas intenções e do modo como nós percebemos que a Igreja há de realizar a sua missão. As jornadas de formação permanente em Coimbra são abertas à Diocese. Todas as pessoas e agentes pastorais encontram lições para a sua ação e serviço, seja na Igreja, seja também no âmbito profissional. Eu sou psicóloga, trabalho com pessoas em contexto de prostituição e entendo que este trabalho é mais uma missão e vir aqui e ainda por cima o tema destas jornadas, não é? destes dinamismos eclesiais, do ir ao encontro, do acompanhamento, são tudo temas que eu preciso, são instrumentos mesmo para o meu trabalho. Levo sempre daqui uma ideia. Vou fazer isto desta forma, vou fazer aquilo daquela forma, já não vou usar o mesmo modelo, o mesmo sistema anterior, porque a sociedade está a mudar e nós precisamos de sempre revitalizar. A Diocese de Coimbra foi mobilizada a ir ao encontro para evangelizar e dar a conhecer a vontade de Deus na vida das pessoas durante estas jornadas de formação permanente. Uma Diocese em mudança que assumiu as unidades pastorais como base fundamental da sua organização. Agência.eclésia.pt é este o endereço que lhe abre o acesso aos conteúdos informativos da Igreja Católica. Agora os casos de justiça e em investigação, um desafio ao sistema judicial, mas também à capacidade das nossas polícias. É um assunto que olhamos hoje com a jornalista Eunice Lourenço, chefe de redação na Rádio Renascença. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco uma vez mais. Na realidade, estes casos de justiça têm se multiplicado nos últimos tempos. E agora, o mais recente, este lex que acaba por envolver até os próprios elementos ligados à justiça. Sim, envolvendo juízes e, portanto, chegando a um patamar um bocadinho acima daquilo que nós tínhamos vindo a conhecer em Portugal, que de facto nós não tínhamos muitos casos de alegada corrupção que envolvessem o próprio sistema de justiça e que é uma coisa que noutros países tem havido casos desse género. Acho que este caso e também o próprio caso da Operação FISE, que envolve um magistrado do Ministério Público, ao chegar aos próprios agentes da Justiça, tem um lado positivo, que é mostrar que a justiça, de facto, é cega e, portanto, mesmo aos seus é aplicada e chega, e investiga e age. Depois tem um lado, eventualmente, negativo, que é de as pessoas pensarem até o próprio sistema está inquinado e os próprios agentes do sistema, ao mais alto nível, ao nível dos juízes, também são eventualmente corruptos. Mas acho que o balanço acaba por ser mais positivo, que é o de mostrar que, de facto, a justiça
funciona. Depois funciona muito lentamente e esse é outro ponto negativo que nós temos e que a percepção pública sobre a justiça passa muito por aí, pela lentidão da justiça. E nós temos vários casos que envolvem poderes instalados, que envolvem os chamados poderosos, não é? Inclusive é um primeiro-ministro, um antigo presidente de um banco, agora magistrados, um ex-presidente de Angola, um juiz. E o problema destes casos se arrastarem é, para além da própria lentidão e do que isso causa aos próprios, passa uma sensação de que, pronto, até mexem com alguns poderes instituídos, mas depois nunca há uma decisão. E isso, muito da má ideia que as pessoas têm sobre a justiça passa por aí, porque, lembrando-me ainda um bocadinho dos discursos da abertura do ano judicial, foi feito um balanço em relação à resolução de casos, que é um balanço positivo, ou seja, Portugal conseguiu fechar o ano de 2017 com muito mais casos resolvidos, mas as pessoas não têm essa percepção porque os grandes casos não estão resolvidos e continuam a arrastar-se, por assim dizer, ou na investigação ou já na fase mais adiantada. Esta catadupa de casos, no momento em que as atenções também muito centradas na questão Joana Marques Vidal, a sua possível substituição ou não, termina o mandato em outubro, salvo erro. No entanto, está a revelar também esta intensidade de trabalho do Ministério Público. Quase parece que o Ministério Público está a querer mostrar trabalho. É um bocadinho em defesa da sua procuradora, que de facto termina o mandato em outubro. Essa questão foi muito falada ali à beira da abertura do ano judicial, sobre a recondução ou não de Joana Marques Vidal. Vamos lá ver como é que vai ser, porque desde que houve a revisão constitucional que colocou os 6 anos de mandato, nenhum procurador foi reconduzido. E agora um dos antigos procuradores, o Souto Moura, é uma das peças desta Operação Lex. Exatamente. E, de facto, esta sucessão de casos agora nos últimos tempos parece ser o Ministério Público a mostrar trabalho. Esperemos que não seja só a mostrar trabalho por razões corporativas, seja a mostrar trabalho porque, de facto, eram trabalhos que já vinham em curso e que agora chegou o momento de saber deles. Mas também há sempre aqui outra questão nestes casos de justiça, que é a questão do segredo ou não. E, de facto, muito pouco segredo existe. Nós acabamos sempre por saber dos casos. A questão das fotografias desta operação, não é? Em que, quando chegaram ao local, já lá estavam fotógrafos, não é? Da comunicação social. E isso depois, para além de causar suspeitas sobre o real interesse da investigação, também mancha de tal maneira os nomes dos implicados que temos de ter aqui uma noção de alguma equidistância, porque o que se passa também em muitos destes casos é o nome daquela pessoa fica para sempre associado àquele caso. Pode até ser só suspeito, ser só arguido, nunca vir a ser acusado e muito menos a ser condenado com trânsito em julgado, mas aquela pessoa fica para sempre com o chavão de foi arguido no processo tal. E isso é também muito mau do ponto de vista da justiça, que quando tem um fim, quando tem uma condenação ou uma absolvição, o nome daquela pessoa deve ficar limpo, entre aspas, não é? E estes últimos tempos, com este, não direi frenesi, mas este ativismo de casos e multiplicação de situações sob investigação, não direi que nos estamos a transformar num país nórdico, isso até seria bom, não é? Muito rigorosos no sentido do controle das instituições e das pessoas, mas não haverá também aqui, e neste momento, não estaremos também a assistir a
as pessoas requererem ou dirigir-se à justiça ou muito facilmente levantarem suspeitas, e estou-me a referir a títulos de jornais, até os desportivos, até, em que tudo já é suspeito pelo simples facto de aparecer ao pé deste, ao pé daquele, um bilhete de futebol. Exatamente, no caso do Ministro Mário Centeno, eu acho que é um bocadinho o que se está a passar. Claro que houve imprudência do Ministro, que depois de vários casos que atingiram o seu próprio Ministério, ainda se meter numa destas de pedir bilhetes para o futebol, foi obviamente imprudente, mas também estamos a derivar para um populismo que facilmente lança suspeitas sobre o que quer que seja, e isso é muito mau para a justiça e para a democracia. E geralmente o poder político tende a reagir a isso, apertando ainda mais as questões das incompatibilidades, e agora com uma das discussões que está no Parlamento e que está a dividir até o grupo parlamentar do PS, que é um código de conduta para os deputados, e às vezes parece que ninguém é honesto, até prova em contrário, mas sim que todos são desonestos ou corruptos e têm de provar o contrário. Isso poderá afastar gente muito competente da política, não é? Isso é um caminho muito perigoso, porque é um caminho que facilmente cai em populismos e que, como dizias, tenderá cada vez mais a afastar gente competente da política, porque não quer ter o seu nome manchado à mínima suspeita, ao mínimo interesse que tenta às vezes combater, e por estar a combater um interesse é associado a outros. Claro. Eunice, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós uma vez mais a comentar estes casos. Vamos acompanhá-los certamente com toda a atenção. Os casos da justiça, os processos em investigação, um sinal da vitalidade das instituições, mas também uma ameaça à sua credibilidade caso nada se prove ou condene. Lembro apenas que pelas 22h45 ainda pode acompanhar o programa Eclésia, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.